Enterradas ou expostas, muitas vezes a gente se confunde quem é raiz e quem é caule. Na aula de hoje, veremos quem é quem. Sou o professor Johnny e daremos início à nossa aula. Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre raiz, caule e folha. E para começar a gente se inicia por raiz. Vamos falar aí sobre sua morfologia primeiro. Quando a gente começa a falar de morfologia de raiz, a gente tem que dividir em três regiões. A região lisa, pilífera e suberosa. A região lisa, a gente tem a função aí de crescimento. Na pilífera, absorção. E na região suberosa, ela é uma camada ali coberta por suberina, ok? Tipos de raízes. Eu consigo dizer que tem um tipo de raiz que seria o axial ou pivotante. Os dois seriam um só. Quando eu falo axial, eu digo que é uma só descendo, que seria a raiz principal, vai até lá no fundo, e as suas ramificações. Enfim. Porém, a gente tem sempre uma pivotante, não é que o nome diz, pivotante. Temos o pivô ali na situação. E a gente também tem as raízes fasciculadas. O que seria uma raiz fasciculada? Seria aquela que parece um monte de cabelinho, um monte de ramificação. Não existe apenas uma pivotante, é apenas vários cabelinhos, entendeu? Próximo slide. E a gente também tem aí as raízes adventícias. O que seria a raiz adventícia? Daqui para baixo, a gente consegue dizer que é raiz normal e daqui para cima seria o caule. Porém, em cada nó do caule, a gente tem aqui a saída de mais raízes, passar de um espaço aqui. E o nome dessas raízes seria adventícias, porque elas ficam meio que penduradas. A gente consegue encontrar isso daí no arroz, na cana, até mesmo no milho, enfim. E aí a gente vê aqui nesse slide os tipos de raízes que a gente tem. Eu tenho aqui raízes aquáticas, a Vitória Regia aqui em cima e as raízes dela, fasciculada. Eu tenho as raízes com pneumatóforos, que seriam raízes que ficam respirando, pegam o ar da atmosfera para dentro dela, por conta da região, que seria de mangue. E temos aqui as raízes aéreas, que é muitas vezes confundido com cipó, mas não tem nada a ver. Isso aqui é uma seringueira. Quem já viu uma seringueira já deve ter visto que realmente um monte de raízes, tudo pendurada. Isso daí seria a raiz aérea. E a gente também tem a raiz tubérculo. Galera, olha que legal, isso aqui é uma cenoura, lógico. Mas qual tipo de raiz ela é? Aí eu pego vocês. Pivotante. Já aqui nessa última, a gente tem a raiz sugadora, que ela precisa aí de uma planta para poder sugar as suas propriedades ali. E agora a gente vai começar a falar então de caule. Galera, dois tipos de caule, o aéreo e o subterrâneo. Do caule aéreo, a gente tem como sustentação de folhagens. Seria o que? O caule e a folha. Nada demais. Porém, os aéreos são subdivididos em um monte de tipos de caule. E aqui eu trouxe 6 e os exemplos que a gente consegue ali. Primeiro eu vou falar do tronco. O tipo caule, no tipo tronco, a gente tem esse daqui, que são as árvores que a gente conhece aí, algumas que a gente conhece, qualquer tipo de árvore. Estipe seria uma palmeira, um pé de coco, enfim, que é aquele haste maior, e lá na ponta, lá no ápice, lá em cima, a ramificação de folhas. A gente tem o rastejante, que a gente consegue dizer aqui pela melancia, que seria um caule que se rasteja, ele é ramificado no chão.
e a gente tem o colmo, que seria a cana de açúcar. A gente vai ter a haste, que seria um pezinho de feijão, esse é o exemplo, e o trepador, que seria o maracujá, que seria uma planta que ela precisa de subir em algo para poder se reproduzir, poder ter uma produção legal. Não é só o maracujá, o chuchu, enfim, tem vários aí. Agora, dos caules subterrâneos, a gente vai ter em 3 tipos: o rizoma, tubérculo e o bulbo. Aqui nessa imagem, a gente aqui tem o rizoma. Eu vou usar de exemplo a bananeira. Sempre quando a gente vê ali uma moita de pé de banana, a gente vê lá aquilo que a gente vê e acha que seria um tronco, mas não é um tronco. O caule, na verdade. E aquela parte de baixo, que é aquela parte, umas pelotonas assim pretas, cheia de ramificações, de raízes, aquilo seria um rizoma, aquela parte marrom. E aquilo que a gente vê pra cima, que a gente supostamente diz que é o caule, não é caule, são folhas modificadas. Então o rizoma, ele dá vários prolongamentos e cada ponta, enfim, do rizoma, dependendo da planta, sai uma muda nova ali. Temos também o tubérculo. O tubérculo, como eu já disse no outro vídeo, seria as batatas, cenouras, enfim, simples. E os bulbos seriam as cebolas, que seria o caule. O caule seria uma pontinha bem aqui, e isso daqui seria uma folha modificada, igual da bananeira também, certo? Já aqui no próximo slide a gente vai falar então rapidinho sobre folha. Aqui, galera, na morfologia de uma folha seria isso daqui, da bainha até o limbo. Vamos lá. Tudo que eu tenho como limbo seria a folha propriamente dita, que a gente pega e tal, a gente fala, uma folha, sim. Cientificamente isso é limbo. Já aquela haste que segura a folha na planta, ela tem um nome de pecíolo. Mas só que lá na ponta do pecíolo, onde tem a fixação lá no caule, a gente tem um nome que seria a bainha. E lá na bainha, lá a gente vai ter estípula, que seria o quê? As gemas, seriam folhas jovens, enfim, folhas atrofiadas, esperando, caso alguma coisa aconteça, ou saia um novo galho, enfim, ou uma nova folha dali. Então a gente pode dizer que o limbo é a parte achatada da planta, que denomina folha, o pecíolo é o que segura o limbo, e a bainha é o que sustenta o pecíolo mais o limbo no caule. Ok? Tipo de folha. A gente vai ter 2 tipos de folhas aí, o nome é bem difícil. A gente vai ter folhas paralelinervas e folhas peninervas. O que seria isso? Eu tenho 2 tipos aqui de folhas. Eu tenho essa folha, ela é de coqueiro, e essa folha é de uma planta folhagem que a gente tem aqui. Essa daqui é uma paralelinerva. Por quê? Porque aqui nas suas nervuras ela está sempre reta, do pecíolo até a ponta. Enfim, não importa a quantidade que tiver, sempre vai estar do pecíolo até lá na ponta. Isso é paralelinervas. A gente encontra nas gramas, no pé de milho, qual o nome? Enfim, são várias. E a gente tem essa folha que seria planinervas, que a gente tem uma ramificação ali da ponta do pecíolo do limbo lá na ponta, a gente tem várias ramificações e várias nervuras pequenas, menores ainda. Por isso então que as folhas com planinervas elas são muitas vezes maiores. Tem folhas que chegam a ser desse tamanho, enquanto as paralelinervas elas são de comprimento, porém finas. Já na tipagem de folha, a gente vai ter aí em simples e composta. Simples, a gente pode dizer que o limbo ele não é dividido. O que é limbo, Johnny? Limbo é a folha não é dividida. Então essa folha aqui eu posso dizer que ela é simples, porque eu não vejo nenhuma divisão nela. O que é uma folha composta? É o limbo dividido em folíolos. Mas como assim? Eu vou colocar aqui o exemplo.
Primeiro, então, a gente vai ver a folha simples. Como eu falei, são folhas que o limbo não é dividido. Paralela e nervas, a normal, que seria simples, enfim, não é dividido. Isso daqui não quer dizer que é dividido, ela é uma só, ok? Já na folha composta, a gente tem aqui o pecíolo, porém com vários folíolos, entenderam? Isso é uma folha, e um galinho desse aqui seria um folíolo, ok? E para finalizar então, viu como é que a nossa aula foi rápida? A gente vai então fazer essa interatividade. Vou ler para vocês e vamos ver se vocês vão acertar. As folhas são estruturas de formato geralmente laminar, que são responsáveis por grande parte do processo de fotossíntese de uma planta. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que se encontra o nome dado à superfície achatada das folhas. Alternativa A, pecíolo. Alternativa B, limbo. Alternativa C, bainha. E alternativa D, estípula. E alternativa E, nervura. Espero que vocês acertem e até a próxima aula. Até mais. E o bicho também.